Galera, agradecer de vocês estarem aqui pra assistir essa outra talk, essa outra palestra aí. Esse é de um tema bem, um tanto quanto inusitado, porque não é um tema exatamente técnico, não é um tema exatamente de programação, é um tema meio filosófico, digamos assim. Mas é um tema bem legal, porque foi de uma coisa que surgiu pra mim, e era uma coisa que depois eu tava pensando e eu consegui evoluir isso daí de uma forma muito positiva pra mim. Eu coloquei como título dela, né, bem curioso, tipo, bem clickbait, assim, digamos assim. Como você se dedica hoje para o que você quer amanhã? Ou seja, tipo, como que você consegue se dedicar para as coisas que você, tipo, tá pensando em atingir na vida? Essa daqui é a agenda, eu vou fazer uma apresentação básica sobre mim, quem eu sou. Depois eu vou explicar a situação em si, do que foi que aconteceu, que me deu esse estalo na cabeça. Qual foi o problema que foi concluído disso? A reflexão depois que eu tive a respeito disso daí, uma proposta de desafio para vocês e depois algumas conclusões. Primeira apresentação. Esse aí sou eu sou o Davi Marcondes Moreira, sou desenvolvedor de software aqui no Pagar.me. Se pesquisar por DevDrops vai aparecer na internet algumas coisinhas por aí, é tudo safe for work. E preciso de uma foto melhor. Essa foto foi rejeitada já em algumas paradas já, enfim. Beleza, qual que foi a situação? Todo começo do meu dia, para fazer um pouquinho de retrospectiva, eu faço uma lista de coisas que eu quero fazer no dia. E mas tava lá um belo dia fazendo essa lista de novo. Eu uso o Keep para fazer essas listas. E aí de repente eu parei para olhar na minha lista e eu tava começando a brotar algumas perguntas. Eu comecei a ficar um pouco insatisfeito. Isso. Damn, droga. Porque eu comecei a ficar um pouco insatisfeito com relação de algumas coisas e eu comecei a colocar algumas perguntas para mim a respeito disso daí. Quantas coisas novas que eu tô fazendo dessa lista? O que tem de novo que eu tô fazendo isso daí? Ou eu tô fazendo só coisas meio que mais do mesmo? Aquela coisa que eu tô colocando desde segunda-feira, já é sexta, e eu tô aqui empurrando com a barriga pra poder colocar esse negócio. O que eu tô fazendo que eu sempre repito? Quais são as coisas que eu sempre tô repetindo aqui? Por que eu tô repetindo elas? Isso faz, essa lista aqui, ela faz com que eu cresça no caminho do que eu quero pra mim? Fazendo essas coisas aqui no meu dia a dia, tipo nos pequenos pedaços de dia, depois semana, mês, ano, eu tô seguindo pro caminho das coisas que eu realmente quero. E eu tô me dedicando para as coisas que eu quero. Isso quer dizer, essas coisas que eu tô fazendo aqui, realmente, elas estão me levando pro caminho? Para as coisas que eu tava querendo? E aí foi que eu simplesmente comecei a esbarrar no do problema em si. Eu comecei a refletir a respeito dessa lista. E começar a respeito desses pensamentos, de todas as coisas que eu tava pensando, e pensando bastante, refletindo a respeito disso daí, eu comecei a pensar numa seguinte separação entre manutenção e inovação, que eu vou explicar um pouquinho. Eu lembro que eu já vi o conteúdo disso daí na internet, mas eu realmente não lembro exatamente qual foi. Não é de autoria minha, isso daqui, de manutenção e inovação. Eu realmente só não consegui me lembrar exatamente qual que é. Mas qual que era o conceito? Manutenção é tudo aquilo que você sempre repete dentro de uma frequência e vai repetir. Ele vai se tornar parte da sua rotina. Por exemplo, todo dia você vai ter e-mail para ler e responder. Ou para mandar. Isso não vai mudar. Tipo, não importa se você chegar mais cedo no seu trabalho ou mais tarde. Você sempre vai ter e-mails. Jogar o lixo pra fora. Poxa, você sempre vai ter, tipo, pegar lá e fazer toda aquela atividade monótona de fazer isso daí. Isso nunca vai deixar de existir, o lixo não vai desaparecer magicamente. Mensagens pra galera, seja desde grupo de WhatsApp de amigos ou até, tipo, da parte do trabalho. Você sempre vai estar lendo mensagens e comunicando pessoas a respeito de status das coisas. E a própria comunicação que você faz em geral em si, não só na parte de ferramentas, mas também na parte de você chegar e comunicar com outras pessoas. Já inovação é o que a gente faz de diferente e traz outros pontos de vista dentro do nosso cotidiano. É quando a gente consegue ter a melhor expressão de criatividade. A gente sai só das coisas que a gente está fazendo do automático e começa a criar conhecimento. Ou seja, discussões em equipe, elas são momentos de inovação, que é quando você simplesmente peraí, tal coisa não está funcionando tão bem. Vamos colocar isso daqui para discutir? Refletir sobre o seu dia a dia. Como eu comecei a refletir a respeito da Todo-Lixo, você simplesmente chegar e parar e pensar, poxa, será que eu posso ir, sei lá, tipo, pra almoçar hoje num restaurante que eu não fui ainda? Tipo, pra alguma coisa diferente, alguma coisa que eu queira fazer? Começar a estudar. Tipo, a gente sempre tá estudando, mas a gente às vezes sempre tá estudando dentro de uma forma de ler um texto, alguma coisa mais pontual. Mas de você chegar, por exemplo, não exatamente talvez uma faculdade, mas, por exemplo, se inscrever num curso. Ou pegar um livro sobre alguma coisa que você acha interessante, pegar uma indicação de alguém a respeito de uma coisa fora do seu cotidiano, para ajudar você a ter outros pontos de vista. E experimentar. Poxa, eu sempre trabalhei, sei lá, com uma linguagem de programação X. Como é que seria trabalhar com as mesmas coisas que eu faço numa outra linguagem de programação? Ou
Dentro do meu trabalho, dentro do meu expediente, eu tenho pessoas que são desenvolvedores, mas tenho pessoas de produto, eu tenho pessoas de experiência de usuário, eu tenho pessoas de várias áreas distintas. Como que essas áreas funcionam? Será que eu trocando ideia com essas pessoas, eu vou ter uma experiência diferente sobre um outro ponto de vista das coisas que eu estou fazendo, que eu trabalho? E aí eu comecei a fazer essa lista e eu percebi que 60% do meu dia é dedicado para manutenção. Eu peguei todas as minhas coisas do meu to-do list e eu comecei a calcular elas, separando o que era inovação e manutenção. E eu fiz a visão de que não ia ter tanta manutenção, eu vi que 60%, a maioria das coisas que eu dedico no meu dia é manutenção. E as outras 40% eram de inovação. E isso meio que na hora começou a me deixar mais meio preocupado. Caramba, poxa, eu tô mais dando manutenção das coisas ou eu tô menos inovando? Tipo, eu não tô conseguindo colocar coisas criativas novas pra mim, poxa. E as coisas que eu quero? Onde que eu tô conseguindo encaixar isso daí? E o maior problema, eu não sabia os resultados do que eu tava fazendo. Eu não sabia se aquilo que eu tava fazendo hoje, pra amanhã, foi bom pra caramba. Não sei, eu não sei exatamente, eu não consigo mensurar se essa parte de aqui tá sendo boa, tão boa assim pra mim. E nem mesmo se o que eu tava fazendo era bom ou ruim. Estava sendo bom para mim, eu estava sendo bom para as pessoas que dependem do meu trabalho, eu não sabia, eu não conseguia mensurar isso. E aí foi quando eu comecei a refletir um pouquinho mais a respeito dessa questão, tentando chegar a entender um pouco mais. Aí antes de começar a refletir, uma história que começou a me ajudar a ter esse ponto de reflexão. Esse daqui é um trem, né? Todo mundo acho que já viu, pelo menos na vida, ou passeou. Tipo, quem passa aqui pela linha aqui Esmeralda conhece um trem. Vocês já pararam para perceber que quando você passa do lado de uma linha de trem, muitas delas, você percebe que nem tem no canto aqui que vocês estão vendo, tem geralmente um padrão de 3 trilhos. E eu fiquei pensando, caramba, por que tem 3 trilhos, né? Por que tem isso daí? E aí eu fui atrás, fui pesquisar. Tem um motivo desses 3 trilhos, não é porque simplesmente, sei lá, se o trem escorregar de um, ele pula em outro e beleza, não é por isso daí. Existe uma parada, eu não sou engenheiro, eu vou falar tipo da forma como eu estudei e aprendi isso daqui. Tem uma parada que é chamada de bitola, que é basicamente a distância que você tem entre as duas rodas de trem. Então, quando você tromba com um trilho, por exemplo, de 3 trilhos assim, ele é um trilho de tipo de bitola mista, ou seja, ele comporta 2 tipos, a larga, que é de 1,60 m, que é um padrão mais moderno para as ferrovias, e a de bitola estreita, que é de 1 metro, que é um padrão mais antigo, que poucas outras ferrovias e outras máquinas, como os trens, acabam usando. E aí, beleza, nisso daí surge uma parada chamada vagão madrinha. Aí tipo, caramba, o que diabo que é esse negócio de vagão madrinha? O que é isso daí? Ele é uma espécie de um vagão que ele consegue permitir que um trem, que tem tipo uma bitola estreita ou uma bitola larga, ele consegue passar por esse mesmo tipo de trilho, sem muito percurso. Então se você tem uma locomotiva que vai puxar uma quantidade de vagões X específico, que ele vai chegar e os vagões são tipo, mais da parte de bitola larga, de 1,60 m, você vai colocar um vagão madrinha, intercalando ali com relação de uma bitola mais estreita, para manter dentro do fluxo daquele trem ali. E isso daí ajuda principalmente a ter um equilíbrio com relação da parte da locomotiva, para que ela possa ter toda a condição de usar a energia dela para estar puxando todos os vagões. De uma forma bem interessante mesmo, é uma forma bem legal com relação disso. E até pesquisando com relação disso daí, teve até um vídeo bem bizarro que eu vi que estava a respeito disso daí, porque, poxa, o vagão madrinha, como dá pra ver, ele não tem empuxo nele, ele só tem peso, os engates e a bitola. Ele não tem um motor nele, ele não tem nada, ele só precisa ser puxado de um lado para o outro. Esse vídeo aqui foi bem bizarro pelo seguinte, era uma amostra que teve de uma locomotiva que ela teve problemas técnicos e ela não conseguiu seguir viagem. Então foi colocado um vagão madrinha na frente dela para que pudesse estabilizar a locomotiva e assim ela desse continuidade do movimento dela. Se o vídeo começar a reproduzir, eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu tô sem áudio aqui, então por isso não vai estar aparecendo o barulho do trem, mas eu posso ajudar um pouquinho. Eu vou só abaixar um pouquinho aqui para não ficar atrapalhando muito o diálogo do cara, que ele tá explicando que o trem quebrou e tudo mais. E olha que curioso, que logo aqui na frente, estão conseguindo ver o cursor? Sim. Beleza, legal. Logo aqui da frente, ao invés de ter logo direto a locomotiva em si puxando, você tem como se fosse o próprio vagão madrinha puxando. É um vagão que ele não tem exatamente outra função aqui, a não ser estabilizar a locomotiva para que ela consiga estar seguindo com o caminho dela, para estar levando tudo aquilo dali. E ela tá levando bastante coisa. Esse vídeo dura uns 5 minutos dessa locomotiva passando com carga, tipo, direto aqui. E aí, o que eu tinha tirado a respeito dessa parte dessa história toda do vagão madrinha e da locomotiva? Que nesse exemplo, a pessoa ela é como se fosse a locomotiva.
Ela tem a parte de energia dela, que são os planos, né, os vagões que ela quer carregar junto para ela dentro de um trecho. Só que tem alguns planos que vão ser um pouco mais diferentes. E para que ela consiga estabelecer isso daí, de um ritmo, ela consegue usar o vagão madrinha, que ele acaba funcionando como uma disciplina para os seus planos. Da mesma forma como a disciplina nos ajuda a manter o curso de um plano, ou seja, quando a gente consegue se disciplinar para executar as coisas que a gente quer estar fazendo na vida, o vagão madrinha, ele ajuda a própria locomotiva a manter o curso dela, a manter de uma forma mais estável todos os vagões que ela está puxando, e aí ela consegue dar sequência disso. Então aí eu coloquei algumas disciplinas em ação. Isso daqui é um print que eu tirei literalmente ontem, por volta das 2 da manhã, do meu calendário. Algumas das coisas que eu coloquei como disciplina, por exemplo, que me ajudaram. Ele não tá tipo todo colorido de lembretes, mas tem alguns lembretes muito bem específicos aqui. Por exemplo, a minha psicóloga, ela sugeriu muito para que eu voltasse a praticar tipo, a parte de meditação. Então beleza, para que eu pudesse me lembrar disso daí, eu coloquei um alerta para 8 horas da manhã eu meditar. Eu acordo normalmente por volta das 7, tomo um banho, beleza, tô de boa, e aí depois eu tiro esse tempo todo isso daí, só para isso. Eu me dedico para aquilo dali. E tem sido muito bom para mim, para que eu voltasse a me dedicar para esse tipo de coisa. Outras coisas, eu preciso, por exemplo, me lembrar da aula de inglês que eu preciso fazer para isso. Eu preciso me lembrar do final do contrato do aluguel, eu preciso me lembrar da mudança que eu vou fazer no sábado. Eu preciso me lembrar, por exemplo, que quando eu estou trabalhando, eu tenho que ter um horário de interrupção para eu parar de trabalhar, que eu tenho que dedicar para mim. Então também tem um alerta para me disciplinar, como um vagão madrinha para me ajudar a conduzir esse plano, onde simplesmente tem um alerta às 8 horas da noite que fala, volta para casa. Tipo, não fica no trabalho, você já está passando tempo demais, volta para casa. O que você podia fazer hoje, você já fez. Você não conseguiu fazer hoje, fica para amanhã, fica para outro momento. Você tem que ter essa parte mais de disciplina. E isso me ajudou com relação a isso daí. Então eu sou super fã da parte de calendário, de ficar entupindo lembrete, coisas do tipo, que vão acabar me lembrando o tempo todo, levando o celular para cima e para baixo. Outra coisa que eu também estava querendo muito, eu gosto pra caramba de livro, tanto físico como digital, mas eu fui acumulando um monte de livro, desde títulos que as pessoas me recomendavam, até coisas que eu achava interessante, tipo, até uns títulos que até hoje eu nunca mais li na vida, mas enfim, começou a acumular e eu não estava dando vazão daquilo dali, e isso estava me entristecendo, isso estava me deixando bastante chateado. Então, poxa, o que eu estava fazendo então? Beleza, uma disciplina. Eu vou carregar o meu Kindle comigo pra cima e pra baixo, pra onde eu for. E se eu não tô com Kindle, eu tenho o aplicativo do Kindle para Android. Tipo, eu tô fazendo merchan, mas enfim. Tem um aplicativo que funciona muito bem, que dá pra você parar e ler. E aí, beleza. Poxa, eu peguei uma maratona de aproveitar o tempo que eu tinha me deslocando de casa até o trabalho, tipo, de você só ficar no robótico das coisas, e eu consegui, em um intervalo de um mês, ler 70% do Senhor dos Anéis em inglês. Tipo, de pegar literalmente, tipo, é bem bacana. Tipo, poxa, eu consegui ler pra caramba. Eu li o Silmarillion nessa mesma pegada. Eu li livros sobre produto, sobre negócio, sobre feedback. Eu fui começando a voltar a devorar livro. E isso começou a me animar. Então, poxa, a disciplina de estar carregando o Kindle pra mim em qualquer situação, não importa pra onde eu for, me colocou numa forma onde sempre que eu tiver um tempo ocioso, eu consigo encaixar a leitura. No caso, agora, como eu tô mais pra trabalhar lá em Taubaté, eu vou precisar encaixar mais algumas outras coisas. Então eu tô tentando encaixar na parte do meu almoço, tal, beleza? Mas eu tô tentando fazer exatamente dessa forma para que continue a funcionar para mim. E eu também dediquei um evento no meu calendário de trabalho. Eu não tava ali, aquele no meu calendário pessoal. É meio chato ter que ficar lidando com 2 calendários ao mesmo tempo, mas é a vida. Eu coloquei um evento específico no meu calendário de trabalho, onde eu chamei ele de Afiar Machados. Que ele vem de uma frase bem famosinha também na internet. Não fui eu que fiz nada disso daí, eu só peguei, gente. Que a frase significa, se você tem 10 horas para você cortar uma árvore, você vai passar as 8 primeiras só amolando, afiando o seu machado, para que quando você chegue você seja tipo, mais certeiro. Ou seja, antes do desafio, se você tem todo um tempo, você não vai começar a se desgastar, você vai se preparar para ele antes. Então tem um alerta no meu calendário às 18h30, 19h30, onde eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo do trabalho para pegar para estudar, que são coisas exatamente dentro do meu cotidiano. Poxa, eu vou estar estudando uma coisa técnica, eu vou estar estudando uma coisa de produto, eu vou estar estudando alguma coisa conceitual, de comunicação, alguma coisa do tipo, beleza. Esse é o horário em que eu me regro para isso daí. E é também um alerta que vai chegar e me chamar e vai me ajudar a colocar nessa disciplina. E aí fica uma questão na parte de proposta. Agora, depois de eu ter comentado toda essa parte de disciplina, de algumas coisas que seria legal, tipo, também de vocês fazerem, eu proponho de vocês também fazerem, tipo, se vocês têm essa parte tipo, de assinar algumas coisas que vocês fazem do dia a dia, mesmo se vocês não fazem uma to-do list no começo do dia, mas pelo menos pega a lista de atividades que você faz no dia, compara ela com relação a esses conceitos do que é manutenção de rotina, de coisas que você sempre faz, e inovação, e dá uma olhada, tipo, você começar a desenvolver um awareness a respeito das coisas. Mas tem uma pegadinha bem aí,
Porque é o seguinte, eu falei que eu fiquei meio satisfeito, meio chateado de ver que a maioria das minhas coisas eram manutenção, mas eu depois comecei a pensar, a refletir a respeito disso daí, e tem que ver que, poxa, toda manutenção não é ruim. Por exemplo, você cuida da sua higiene pessoal, e isso é muito bom, e isso é manutenção, porque você sempre vai ter que tomar banho, escovar o dente e tudo mais, você sempre vai ter que fazer esse tipo de coisa, para você se cuidar. Então isso tem muito bom com relação à parte da sua saúde, do seu convívio e tudo mais. Então são manutenções boas, ou seja, manutenção ou inovação não são bons ou ruins, você só tem que saber exatamente o que eles representam para você e como eles estão encaixados para o rumo da tua vida. Conclusões. Primeira, liste tudo o que você quer realizar. Isso é uma forma muito prática de você fazer. Eu já tinha visto algumas dicas que tinha e a que mais funcionou é, independente se são coisas da sua vida pessoal, se são do seu trabalho, pega uma lista e coloca tudo. Se você tem que levar o gato no veterinário ou se você tem que enviar um e-mail importante para um cliente, anota tudo na mesma lista. Não faça listas diferentes, porque você não vai dar a mesma prioridade para elas. Então coloca tudo que você quer realizar numa lista. Começa pelo simples. Isso é um conceito que a gente aprende duro da parte de software, mas também a gente acaba depois transferindo isso daí para a tua vida pessoal. Ou seja, não pensa que, por exemplo, poxa, listei tudo que eu fiz. Poxa, agora eu quero, sei lá, eu quero viajar para a Patagônia a pé. Nossa, cara, putz, que legal. Não começa com uma coisa extremamente difícil se você nunca sequer saiu da sua casa para ir na padaria da esquina. Entendeu? Começa a colocar umas atividades mais simples para o seu dia a dia. Porque tem uma ciência por detrás de você escolher coisas simples para você fazer, porque o estímulo de você concluir elas te permite você começar a girar essa roda de satisfação para que você comece a colocar mais coisas para você fazer. Então, a partir do momento que você começa a realizar coisas mais simples, você se dedica mais e você consegue, depois pegar coisas mais difíceis. Então, não pega coisas mais difíceis primeiro, vai para as mais simples. Tenha compromisso e disciplina. Não adianta nada você colocar lembretes e tudo mais se você não seguir eles. Você começar a dar sneeze deles ou começar a deixar eles de lado. Então é importante que quando você coloca, você está se colocando numa posição de cumprir. Então beleza, realmente, quando toca o despertador pra mim, cara, eu tenho que levantar aquele horário. É uma questão de vida ou morte pra mim, eu tenho que fazer isso daí, porque eu tenho uma preocupação a respeito disso. O awareness de ver exatamente a parte de manutenção e inovação me ajudou bastante a começar isso daí com uma questão de peraí, Davi, você já passou dos 30, você tem que começar a dar uma olhada a respeito das coisas que você quer fazer na vida, porque senão daqui a pouco você tá em 60 e aí, meu amigo, já era. Você não vai ter, tanto mais tempo para estar fazendo as coisas que você precisa. O seu bem mais precioso, o tempo. Nisso daí vale até um certo tanto quanto disclaimerzinho. Eu tive um momento de intimidade muito bom com a minha noiva, uns anos atrás. Aqui a fotinha, eu e ela, aqui. E justamente nesse momento de intimidade eu cheguei e conversei com ela. A gente estava conversando bastante a respeito disso daí. Eu cheguei e falei pra ela que dinheiro é uma coisa que você recupera, com outras coisas. Você perde agora, mas depois você pode estar num outro trabalho e você vai estar fazendo as coisas. Um outro trabalho também, sempre vai ter uma outra empresa diferente para você conhecer, alguma coisa do tipo. Então você sempre pode ter uma outra coisa desse tipo. Roupa, carro, todo esse tipo de coisa, você consegue depois de uma certa forma correr atrás de novo. A única coisa que você tem, que você não consegue correr atrás de volta, é o tempo. Por exemplo, esse tempo agora que vocês se dedicaram para ouvir eu aqui falando a respeito dessas coisas. Esse tempo de vocês não vai voltar de novo. É uma coisa que vocês estão tendo nesse momento. E nesse momento de intimidade que eu tive com ela, eu cheguei e falei de como que eu sou feliz pelo fato dela ter escolhido o bem mais precioso que ela tem, que é o tempo, ela ter escolhido estar passando comigo. E de como que eu sou feliz a respeito disso daí. Então isso daí tem um valor muito positivo. E a gente tem que estar bem consciente a respeito disso, das coisas que a gente faz. Por exemplo, não quer dizer que você tem que cortar toda a diversão que você tem, porque a diversão é importante também. Eu vou parar de jogar videogame toda hora, as minhas horas da Steam vão pro saco, e eu vou só me dedicar agora a comer livre igual um retardado. Não, você tem que ter um balanço. Você tem que saber exatamente o tempo que você usa para descansar, o tempo que você usa para ser produtivo. Mas você tem que sempre lembrar que o tempo é uma moeda que você gasta e ela não volta. Você não tem aquele tempo de novo. Então você tem que sempre ponderar a respeito de como você está usando o seu tempo. E uma última frase que eu achei muito importante a respeito disso daí, que é, para quem não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, inclusive os piores. Ou seja, se você não começa a tomar consciência a respeito de qual direção você está tomando para as coisas que você quer fazer, você vai parar em qualquer lugar. É como o barco que simplesmente entra no mar, abre a vela e vai, ele não controla. Qualquer vento que for, ele vai levando ele. De repente pode levar ele para um lugar onde o barco vai afundar.
Pode ser uma questão que, tipo, de repente, pode ser uma questão muito tóxica para a pessoa. Então, lembra sempre, você precisa ter um domínio, um conhecimento a respeito de qual direção você está dando para a tua vida. Senão você pode acabar acabando em uma situação que realmente não vai ser boa para você. E obrigado. É isso aí, galera.